Todo ano, demita 10% do seu pessoal. São pessoas que mudaram de ideia sobre suas carreiras, mudaram de ideia sobre o estilo de vida que eles querem levar. Você tem que reconhecer para dar um espaço para pessoas que a sua empresa seja a vocação delas. Que o que elas vão fazer na sua empresa seja o que elas mais querem fazer na vida. E que essas pessoas tenham liberdade para mudar de carreira. Toda vez que você pensar em demitir alguém, demita, porque você vai se arrepender por o que você não demitiu. Guarda essa frase. A maior injustiça é tratar desiguais igualmente. Eu tinha esse pensamento de que todas as pessoas mereciam os mesmos reconhecimentos, os mesmos estímulos, os mesmos bônus. E eu fui vendo que estrago que eu fazia na moral da tropa, na moral do time, porque as pessoas são muito diferentes. Quando o avião 402 da TAM, que ia para o Rio de Janeiro, caiu aqui no aeroporto de Congonhas, o comandante Rolim, que foi o fundador, era o CEO da TAM, estava viajando. Então quem assumiu o comando foi o engenheiro Falco. Isso está na minha tese de doutorado lá na USP, Gestão de Crises. Cheguei para o engenheiro Falco na minha pesquisa de doutorado, falei, o que você fez? Ele falou o seguinte, eu rapidamente passei pela minha mente os diretores e os gerentes. E eu falei assim, quem está preparado para administrar a queda de um avião, que é o maior desastre que pode acontecer para uma companhia aérea? Analisei o perfil de todos e escolhi 13. Aí eu juntei todos os outros diretores e gerentes e eu falei, o dever de vocês é fazer com que os aviões continuem levantando o voo e pousando. E esses 13 vão me ajudar a administrar. Então ele mandou um para o IML, mandou um para a cena do acidente. Sabe, as pessoas não são iguais. Os profissionais não são iguais. Tem níveis diferentes de comprometimento. Tem níveis diferentes de competência. Você tem que conhecer cada uma das pessoas. É aquela história do porco e da galinha. O porco, o leitão, ele dá o bacon. Dar o bacon significa dar a vida. A galinha põe o ovo. É diferente. Então você vai, com o tempo, descobrir que tem pessoas que dão a vida, não somente por você, não somente pela empresa, mas pela missão de vida de vocês. E tem pessoas que trabalham com você, trabalham na empresa. E tem pessoas que não mereciam estar na sua equipe, não mereciam estar na sua empresa. E você aceita que essas pessoas estejam lá com você. Vocês não têm a firmeza para ser claro, para ser firme, para ser forte. O Jack Welch, ele falava assim, todo ano demita 10% do seu pessoal. São pessoas que mudaram de ideia sobre suas carreiras, mudaram de ideia sobre o estilo de vida que eles querem levar. São pessoas que perderam o fôlego e você tem que reconhecer para dar um espaço para pessoas que a sua empresa seja a vocação delas. Que o que elas vão fazer na sua empresa seja o que elas mais querem fazer na vida. E que essas pessoas tenham liberdade para mudar de carreira. Tem uma pesquisa da USP, 65% dos profissionais hoje vão ter uma transição de carreira. Você corre o sério risco de ter uma transição de carreira gigante, não é transição de carreirinha. As pessoas mudam de profissão. E muitas vezes elas estão lá ocupando o posto de um médico, elas não querem mais ser um médico. Elas atendem com uma vontade, elas não têm mais interesse na história das pessoas. E ela tem que ter o espaço. É importante libertar. Nossa, eu me lembro tempos em que as pessoas falavam, mas fulano é irresponsável, fulano não é comprometida. E a pessoa era legal. E eu deixava essa pessoa lá. Eu tenho muito arrependimento, porque as pessoas competentes não querem trabalhar com gente incompetente. Muita gente tem essa ideia de que os primeiros que te abandonam são os incompetentes. Não. Os primeiros que deixam a sua empresa são as pessoas mais comprometidas. Você contrata para o seu hospital um médico que fez uma faculdade, uma residência, uma pós-graduação. E ele vai lá
fazer cirurgia infantil no seu hospital. Aí ele está todo feliz, você contratou, motivou, deu bônus, deu condições. Passa uma semana, ele perde um paciente por infecção hospitalar. Pô, Antônio Carlos, aqui a gente está com infecção hospitalar. Aí você quer dar uma de comprometido, responsável, você fala, é mesmo? Pô, vou ver. Passa um mês, ele perde mais 2 crianças por infecção. Ele vem para você, fala, poxa, Antônio Carlos, precisa. Passa mais um mês, um dia ele perde mais uma criança, infecção hospitalar. Aí você fala assim, olha, doutor João, eu quero que o senhor cuide. Ele fala, tá bom, ele faz um planejamento, ele faz reuniões. E o que ele percebe? Ele percebe que a enfermeira não tem cuidado, os outros médicos não têm cuidado, e tá lá. E um dia ele entra na sua sala e solta os cachorros em cima de você. Aí todo mundo fala, nossa, o doutor João está atacado. Por que o João está atacado? Porque ele se importa com a vida. Por que os outros médicos não estão atacados? Porque eles não se importam. Tanto faz se a criança morre, se a criança não morre, se tem infecção hospitalar, se não tem. Daqui a um tempo, o doutor João pede demissão. A sua mentalidade é nessa assim, realmente ele estava com outros convites de emprego. Não, ele estava comprometido. Quem não está comprometido? Quem não grita? Quem não reclama? E você tem que tomar um cuidado. E, na verdade, você já aceitou a infecção hospitalar. O primeiro ponto que é fundamental é você valorizar a sua empresa. Eu gosto de escutar que os evangélicos, e eu falo isso sendo católico, mas eu admiro os evangélicos, quando ele fala assim, sabe, eu vou fazer o melhor trabalho, porque eu faço trabalho para Deus. Então, se você está fazendo trabalho para Deus, você não pode aceitar a infecção hospitalar no seu hospital. Se você aceita a infecção hospitalar no seu hospital, você não está fazendo o melhor trabalho para Deus. Você está fazendo o trabalho confortável para você ter lucro, para você ter retorno sobre o seu investimento. Um dia, você, sem perceber, está no meio de um escândalo, porque uma criança morreu de infecção hospitalar. Você sabia que o problema estava lá. Então é muito importante ser uma pessoa comprometida com a sua empresa. Valorizar quem está valorizando a sua empresa. Valorizar quem está valorizando o trabalho. Valorizar quem está valorizando os pacientes, os clientes, os consumidores. E principalmente valorizar Deus. Eu não posso fazer qualquer coisa. Então nós precisamos saber quem são as pessoas competentes, comprometidas, dedicadas, porque senão você trata os desiguais igualmente. Toda vez que você pensar em demitir alguém, demita, porque você vai se arrepender por o que você não demitiu. Por quê? Porque você vai ver que você vai treinar, orientar, ser duro antes de você falar, vou demitir essa pessoa. Sempre, sempre, a nossa tendência é dar chance antes de pensar por uma atitude radical. Portanto, é importante você respeitar o bom trabalho. É importante você respeitar a tua missão espiritual. Não aceitar gente incompetente, não comprometida dentro da sua empresa. Se você tem um amigo, uma amiga, um irmão que precisa entender as características de cada profissional, encaminha esse vídeo para ele, ele vai super te agradecer. Comenta aqui para eu saber o que você quer, achou, o que você quer. E principalmente, me dá a honra de você me seguir.